Bom, não sei se eu já posso dar início. Sim, então, bom, oficialmente damos então a apresentação da mestranda Caroline Molino do Amaral, que da mesma forma que o Caio vai ser depois arguída pelos professores Marcelo e Mário. Carol, oficialmente, então, pode dar início. Certo, obrigada. Eu só vou pedir desculpas, eu acho que eu vou ter que desligar a minha câmera, porque a internet oscila bastante aqui, só para garantir que não dê nada errado durante a apresentação. Peço desculpas por isso. Só um minutinho. Certo, então, bom dia a todos. O meu nome é Caroline, como o professor já falou, e a proposta da minha dissertação é fazer uma avaliação de brise sob a ação do vento e da sua influência na distribuição de pressões em fachadas de edifícios altos. Antes de iniciar, então, eu gostaria de agradecer a presença da banca examinadora, composta pelo professor Marcelo e pelo engenheiro Mário Gustavo, ao meu orientador, professor Assir, e também a todos que estão assistindo. Bom, a minha apresentação será dividida em 5 partes. Na introdução, eu vou fazer uma breve contextualização sobre o tema, apresentar a relevância e os objetivos da minha pesquisa. O referencial teórico será brevemente abordado, onde eu vou focar, então, em uma revisão de estudos anteriores relacionados ao tema. No programa experimental, eu vou apresentar os modelos, então, que serão ensaiados em túnel de vento. E, finalmente, eu vou fazer, então, uma previsão dos resultados possíveis da pesquisa e apresentar o cronograma das atividades ainda a serem realizadas. Bom, então, no projeto de edifícios, além da elevada demanda por esbeltez, tem se verificado uma crescente preocupação com o cenário ambiental. Então, estima-se que a construção e operação de edifícios sejam responsáveis por cerca de 39% das emissões de gás carbônico do mundo e 36% do consumo final global de energia. E esses dados, então, denotam a importância de adoção de medidas que minimizem esses impactos ambientais. E nesse contexto, o projeto de fachadas tem uma grande relevância, já que elas representam a interface entre os ambientes interno e externo, são capazes de minimizar os impactos provocados por mudanças climáticas de maneira eficaz, o que acaba impactando diretamente na eficiência energética da edificação. O maior desafio na sua concepção, então, é promover o conforto ambiental dos ocupantes ao menor consumo possível de energia, sem prejudicar também questões estéticas e também econômicas. Por facilitarem, então, a iluminação natural dos ambientes e promoverem uma maior conexão dos usuários com o meio externo, se verifica a tendência de fachadas altamente envidraçadas. Além dessas vantagens, se tem uma grande desvantagem sob o ponto de vista térmico, já que a elevada incidência solar que ocorre em algumas regiões demanda, então, uma maior necessidade de climatização artificial ou requer outras estratégias, então, que garantam o conforto térmico dos ambientes. E nesse contexto, então, estratégias bioclimáticas com a utilização de elementos de controle solar passaram a se desenvolver. E dentre esses elementos, os considerados mais eficientes na redução da ação direta do Sol são os brises Soleil, conhecidos popularmente como brises. Esses elementos podem ser conceituados como anteparos compostos por uma série de peças, em geral placas estreitas e compridas, que se difundiram principalmente durante o período que ficou conhecido como modernismo bioclimático brasileiro, entre as décadas de 30 e 60, nos quais, então, esses elementos assumiram a configuração de projeções horizontais, verticais ou mistas, como pode ser visto, então, nos exemplos da figura. O desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais possibilitou, então, a evolução dos brises ao longo do tempo, e nos últimos anos tem se verificado seu retorno em diversas configurações. Então, após uma pesquisa voltada para edificações residenciais, se constatou a predominância do uso de painéis, principalmente dos brises ripados, que consistem, então, em uma composição de perfis metálicos ou amadeirados dispostos na horizontal ou vertical, como o exemplo da primeira figura, ou de maneira mista, constituindo, então, um painel quadriculado do estilo Muxarabi, como esse segundo exemplo. Nessa mesma proposta, também se encontraram alguns alguns projetos que incluem, então, painéis metálicos com diferentes níveis de porosidade. E esses elementos têm sido empregados com mobilidade, então, através de um sistema que
que viabiliza o seu deslizamento e, em alguns casos, também a sua articulação, tal qual uma veneziana. E esse sistema viabiliza diversas opções de sombreamento dos ambientes internos e acaba refletindo em uma dinamicidade do aspecto das fachadas. Por outro lado, então, essas características elevam a complexidade do projeto das envoltórias, já que elas introduzem maior rugosidade às superfícies e até mesmo modificações geométricas na seção transversal. Considerando que as fachadas sofrem os primeiros impactos da ação do vento, e pelo fato de seus elementos normalmente serem leves, eles são altamente suscetíveis aos seus efeitos, o que então destaca a importância do estudo de fachadas sob a perspectiva aerodinâmica. Aliado a isso também é importante mencionar que há uma falta de diretrizes para o projeto de fachadas com elementos que se projetam, como é o caso dos elementos de controle solar e brises, a escassez de estudos aerodinâmicos sobre o tema e a crescente preocupação com recorrentes danos e acidentes envolvendo elementos de fachadas durante tempestades. Então, é nessa problemática, nesse contexto, que a relevância e a motivação do meu estudo se inserem. Diante disso, então, se propõe avaliar a influência dessa nova configuração de brises na distribuição de pressões externas em fachadas de edifícios altos de seção transversal retangular, além de determinar as pressões que incidem sobre esses elementos. Apesar da restrição da análise, então, às geometrias e composições que serão adotadas, pretende-se promover um maior entendimento de como ocorre a interação do vento com esses elementos, de modo a contribuir com informações complementares às normas envolvidas no projeto de fachadas e também como uma forma de auxiliar projetistas, então, em um design mais seguro e econômico envolvendo esses elementos. Além das exigências arquitetônicas, funcionais e energéticas, as fachadas têm que atender a requisitos estruturais. Dentre as cargas a que está sujeita, a principal é frequentemente representada pela ação do vento, a qual, nesse caso, costuma ser caracterizada por meio de coeficientes de pressão local, os quais são altamente influenciados pela turbulência do escoamento e por fenômenos locais como o desprendimento de vórtices, que podem incitar elevadas sucções, principalmente em regiões próximas às bordas do edifício. Nesse contexto, as pressões de pico instantâneas são bastante determinantes também para o projeto, já que podem assumir valores muito superiores aos valores de pressão média medidos em um dado período. Então, diante do potencial de dano dos componentes, diante dessas solicitações, se verifica a importância da previsão correta da distribuição de pressões nas superfícies das fachadas. Então, com a adição de elementos de controle solar, se eleva a complexidade da interação do vento com a envoltória. Então, uma vez que esses elementos se projetam na superfície, eles são capazes de conferir mudanças no escoamento local, interferindo em características como a turbulência, perfil de velocidades médias, distribuição de pressões, desprendimento de vórtices, além do fato desses componentes potencialmente atraírem uma carga significativa para si. Vale mencionar nesse contexto que o colapso desses elementos normalmente ocorre por processos de fadiga provocados por ventos de curto período de retorno, principalmente nos elementos mais distantes daquele que recebe o primeiro impacto. Então, novamente, esse conjunto de fatores destaca a importância da sua avaliação sob a perspectiva aerodinâmica. Isso acaba requerindo abordagens experimentais, já que as normas de dimensionamento acabam abordando configurações mais genéricas e simplificadas. Antes de fazer uma proposta de estudo experimental nesse contexto, se torna pertinente, então, a revisão de estudos anteriores relacionados sobre o tema, como maneira, então, de compreender melhor e até mesmo prever como as configurações de brises que serão analisadas poderão influenciar a distribuição de pressões em fachadas e também serem solicitados. Então, aqui eu apresento um panorama dos estudos que eu avaliei. Eles podem ser classificados em projeções horizontais e verticais, sendo que os que estão em destaque fazem referência, então, à incorporação de elementos com um certo afastamento da fachada principal. E com exceção desses outros em destaque, que foram realizados por meio de análise numérica computacional, todos os demais foram conduzidos em túnel de vento, utilizando modelos rígidos variando de escalas de 1 para 400 à escala real.
Devido à restrição de tempo, eu vou fazer um panorama bem geral dos resultados desses estudos. Então, quanto à adição de projeções horizontais, se verificou uma pequena interferência na distribuição de pressões na face de barlavento. No geral, se observou um leve acréscimo das sobrepressões médias e flutuantes, principalmente na parte superior do edifício. Yuan, Hu e Chen adicionam também que a distância vertical entre duas lâminas adjacentes pode influenciar a localização dos picos de sobrepressão e também promover o isolamento do escoamento nesse espaço, dependendo da largura das projeções. Quanto à distribuição de pressões nas faces laterais, os resultados, então, das pesquisas foram unânimes quanto a reduções expressivas nas sucções médias, flutuante e de pico, principalmente na região de montante dessas faces. Maruta, Kanda e Sato adicionam também que maiores decrementos de pressão são observados para profundidades superiores das projeções horizontais. Já para incorporação de projeções verticais, os estudos demonstram o surgimento de elevadas sucções nas regiões de extremidade da face de barlavento. Alguns autores justificam esse fato, então, pela interferência desses elementos na separação do escoamento, que acaba, então, intensificando o desprendimento de vórtices em alguns casos. Statopoulos e Zhu, em particular, observaram que o menor impacto provocado por essas projeções verticais ocorre quando os elementos de extremidade são aplicados como uma extensão da face adjacente, o que acaba, então, destacando a importância da localização dos elementos de extremidade nos resultados de pressão. Leutheusser também afirma que pode ocorrer um aumento das sucções para um aumento do espaçamento entre as lâminas verticais. Nas faces laterais também se observaram elevações expressivas das sucções, principalmente na região de montante, além de uma superioridade de pressões e forças na região da base. Os autores justificam isso, então, ao escoamento descendente facilitado pelas lâminas verticais, que acaba, então, intensificando o desprendimento de vórtices em algumas regiões. Aqui tem um outro estudo interessante realizado por Rofeio e Kuok, onde eles avaliaram a combinação de projeções verticais e horizontais. Como é possível ver, então, aqui na primeira linha da tabela, a sua associação pode viabilizar pequenos decrementos de sucção nas faces laterais, em detrimento de um aumento significativo das pressões na face de barlavento. E outra análise interessante que eles fizeram, então, foi com a incorporação de anteparos, caracterizados por elementos sólidos e porosos na fachada. Então, segundo o estudo deles, a sua introdução acaba originando pequenos acréscimos nas pressões de barlavento e pequenos decréscimos, então, nas sucções das faces laterais, que se intensifica, então, com associação a projeções horizontais. Vale mencionar que os autores não fizeram distinção dos resultados para elementos porosos e sólidos e também não fizeram menção em relação à interferência do escoamento que ocorre na cavidade formada entre o anteparo e a estrutura principal, que, de acordo com estudos relacionados, pode interferir, então, na distribuição de pressões na fachada. E, por último, eu trago o único estudo que avaliou as pressões diretamente nos elementos, no caso, brises verticais afastados da fachada principal. De acordo com o resultado desse estudo, as maiores pressões médias e de pico foram observadas nos elementos de extremidade. Então, os autores acabam recomendando que as pressões de projeto observadas nesses elementos sejam replicadas para os próximos dois elementos adjacentes. Então, a fim de introduzir um novo estudo nesse panorama, se propõe, então, fazer uma análise comparativa entre modelos rígidos, destituídos da adição desses brises, em relação a um com a sua incorporação em diferentes configurações, além também do cumprimento, então, do segundo objetivo, que é medir as pressões nos elementos. Então, diante disso, os modelos que serão apresentados na sequência serão ensaiados na mesa M2 do túnel de vento Professor Joaquim Blesman, onde será simulado um vento deslizante e turbulento, cujo perfil de velocidade média será descrito por uma lei potencial de expoente característico igual a 0,23, que então representa terrenos de rugosidade entre as categorias 3 e 4 da NBR 6123.
A proposta, então, seria analisar esses modelos isoladamente e, dependendo do andamento do trabalho, quem sabe também fazer a análise diante da influência de outras vizinhanças. As pressões locais que serão utilizadas para análise, então, serão medidas através de tomadas de pressão distribuídas ao longo da superfície dos modelos, e os coeficientes de pressão, em termos médio, flutuante e de pico, serão, então, obtidos através da normalização das pressões medidas por uma pressão dinâmica referente ao topo do modelo. Bom, então, quanto aos modelos, como base, então, para o desenvolvimento do estudo, se optou pela utilização de um modelo CARC na escala 1:400. Apesar da utilização de suas dimensões, elas não vão recriar o edifício padrão na escala real, mas sim um outro edifício alto na escala 1:250, de 112,5 metros de altura. Esse ajuste foi feito devido à dificuldade de modelagem dos brises em uma escala tão reduzida, mas se optou por manter, então, as dimensões do CARC nessa escala, devido à importância, então, para a validação do estudo. Nessa etapa, vai se utilizar um modelo já disponível, então, no acervo do LAC, que se encontra, então, instrumentado com 280 tomadas de pressão, como pode ser visto, então, aqui na disposição da figura. O segundo elemento consiste, então, na introdução de projeções horizontais ao modelo anterior. Apesar de não fazer parte do objetivo de análise do estudo, a sua avaliação se faz necessária, já que instruções técnicas do Corpo de Bombeiros determinam que as fachadas contenham elementos corta-fogo separando aberturas de 2 pavimentos consecutivos. E uma dessas estratégias previstas nessa instrução é o prolongamento dos entrepisos em 90 centímetros. Então, serão aplicadas projeções horizontais de 3,6 milímetros 3,6 milímetros ao longo de 12 milímetros no modelo, simulando pés direito de 3 metros. Inicialmente, vai ser estudada a possibilidade de acoplar essas projeções ao modelo anterior, já que não tem, então, interferência entre a localização dessas projeções e as tomadas de pressão, mas caso não seja possível, vai ser construído um modelo bastante semelhante. Independente do caso, provavelmente elas serão constituídas, então, de chapas de acrílico de 2 milímetros de espessura. E, por fim, o principal modelo, então, consiste na adição dos brises à configuração do modelo anterior. Então, a proposta que a gente pensou, então, foi de adicionar brises em diferentes configurações para simular a dinamicidade característica da fachada, já que no modelo reduzido, não vai ter, então, essa mobilidade característica. Então, seria mais para simular as várias possibilidades de abertura e deslizamento dos painéis. Então, a proposta seria adicionar brises articulados e deslizantes na fachada frontal, variando, então, os ângulos de abertura, conforme aqui a primeira linha da figura. E na fachada lateral, introduzir combinações de brises deslizantes, afastados da fachada principal. Então, essas combinações serão repetidas ao longo de 31 pavimentos, com exceção do térreo. Aqui é possível ver, então, as combinações em maior detalhe, e quanto às suas dimensões, se seguiu catálogos de empresas reconhecidas internacionalmente pela produção de brises, e esses catálogos, então, dispõem que esses elementos podem ter uma altura máxima de 3 metros, e em relação aos articulados, uma largura máxima de 70 centímetros. Nos modelos será mantida, então, essa altura máxima, mas essa largura, então, será levemente distorcida para que a projeção, então, desses elementos coincida com o limite das projeções horizontais. Já os elementos deslizantes da face lateral serão, então, incorporados com larguras de 1,5 e 3 metros. Outra distorção que será necessária, então, é em relação à espessura dos elementos, que serão modelados com 1 milímetro. Diante da riqueza de detalhes desse modelo, provavelmente ele vai ser constituído em impressão 3D, e a determinação das posições das tomadas de pressão ainda não foi feita, mas é provável, então, que esse modelo tenha um número menor de tomadas distribuídos ao longo da superfície em relação aos 2 anteriores, para abrir mais espaço para a instrumentação de brises estrategicamente selecionados na fachada. Vale mencionar também que, devido à complexidade de reprodução desses elementos em uma escala tão reduzida,
a sua permeabilidade característica vai ter que ser negligenciada. Então, esses elementos vão ter que ser simulados como sólidos, já que vão ficar com uma dimensão muito pequena. E que também vão promover, então, resultados mais conservadores. Então, diante da revisão dos estudos apresentada, se espera que as projeções horizontais dos modelos contribuam com atenuações dos picos de sucção das faces laterais, e em relação às projeções verticais, é possível, então, que eles elevem as sucções em regiões, especialmente de separação do escoamento. Mas se sabe, então, que esse resultado está muito condicionado à geometria, ao espaçamento entre os elementos em relação à fachada e também à sua disposição ao longo das faces. E quanto às pressões nos elementos, se espera, então, que os mais solicitados sejam os de extremidade. Apesar, então, dessa suposição, com base nas tendências observadas dos estudos anteriores, se sabe, então, que as geometrias e composições são diferentes e, portanto, fica difícil de fazer uma suposição correta dos resultados. E, por fim, então, apresento o cronograma de estudos, cronograma de atividades. Até o final do ano, então, eu pretendo concluir a construção, instrumentação e ensaio dos modelos, para que até o final de março eu consiga finalizar o processamento de dados e análise dos resultados. Nesse meio tempo, eu deixei um espaço também reservado caso seja necessário fazer alguma repetição ou realizar algum novo ensaio que seja pertinente à minha análise. E se eu conseguir cumprir tudo isso nesse tempo, então, até o início de abril, eu consigo fazer a redação final e fazer a defesa, então, da dissertação. E é isso. Agradeço a todos pela atenção. E agora fico disponível, então, para as considerações da banca. Obrigada. Ótimo, muito obrigado, Carol. Ótima apresentação. Passamos, então, às considerações do professor Marcelo. Obrigado, Acir. A minha é bem interessante o estudo. Assim, eu não sei, hoje em dia tem uma tendência maior a vidro, né? O Brise. A minha pergunta é assim, como é que você vai conseguir instrumentar o Brise? Você falou em instrumentar o Brise. Como? Pois é, assim, eu também não estou muito a par de todos os procedimentos, mas conforme que eu conversei com alguns técnicos ali do laboratório, seria possível fazer com as tomadas de pressão, que acho que tem mais ou menos 1,5 milímetros de diâmetro, então a princípio essa seria a proposta. Ou seja, o painelzinho que tem, ele vai ficar com, quanto tu falou ali Ele fica com 3,1 milímetros de largura e 12 milímetros de altura. Então você vai poder pegar, escolher algum Brise e botar 2, 3 tomadas nele. Isso, vai ter que ser meio... É uma outra coisa que eu não entendo, porque eu não conheço, não é a minha área, mas por que aquela distribuição parece meio aleatória de Brise? O que é aquela... então, na verdade foi meio que... Isso aí. Eu fiquei pensando em várias possibilidades, eu olhei alguns projetos também de outros edifícios para fazer várias simulações, então, de as formas que poderia estar aberta, os ângulos, né, que nem tinha na figura anterior, e justamente para simular, então, as várias possibilidades que eles poderiam estar dispostos na fachada. São inúmeras, né? Foi mais aleatório mesmo. Quer dizer, no mesmo modelo, tu tá testando, tu tá já botando várias configurações ali. E aí tu tá esperando o quê? Que as tomadas localmente vão te dizer alguma coisa daquela configuração que está no pavimento, é isso? Isso, acaba ficando um pouco restrita à combinação escolhida, né? Mas, enfim, pode ser feito ajustes, então, para deixar uma configuração talvez mais limpa, mais simples para análise também. É que é muito difícil, né? A tendência agora, Brise, todos os projetos Brise, os mais diversos tipos, ninguém sabe, não tem informação nenhuma, há uma carência de informações para projetar o Brise, todo mundo tem medo que voe, mas aí ficam colocando. A gente vê até efeitos dinâmicos, quer dizer, que só poderiam ser estudados em escala maior. Nessa escala maior, tu tem um elemento, como se fosse uma aleta, etc., dinâmico, mas tu não tem a aerodinâmica do prédio, é impossível colocar. Então, enfim, pelo menos para a gente ter algumas diretrizes, alguma quantificação de carga no Brise em si, e claro, o que pode afetar ali do lado, né, as sucções, como colocou a Carol. Mas então é muito complicado, são milhões de configurações arquitetônicas de prédios,
de disposições ao longo do prédio, de aberturas, um abriu, o outro deixou fechado, o outro... Não, mas assim, do ponto de vista de análise de engenharia, não é mais simples eu até posso falar uma besteira, mas se você estuda o edifício liso, você tem uma distribuição de pressões na fachada que já é usada hoje em dia para vidro. A partir dessa informação, quanto vai mudar essa distribuição a partir que você tem toda essa rugosidade do brise? Por isso que eu estava usando o modelo inicial, aquele modelo lisinho, como uma referência. E depois, um modelo das mesmas dimensões, proporções, colocando o brise. Aí tanto ver o que pode afetar partes de fachada, quanto... Mas o principal é realmente quantificar a carga no brise em si, né? Essas configurações. Mas essa a parte que tu sugeriste agora é a primeira. A partir daqui. Mas se você vai usar a primeira, e se as pressões globais no edifício não mudam muito, você não pode estudar um condicionamento, uma condição local em escala maior? O problema da escala maior é justamente a escala da simulação no túnel. Porque tu consegue simular em escala maior ele em si, mas aí ele no contexto aerodinâmico que ele está, quer dizer, se o escoamento está descendo, saindo, sendo lançado para as laterais, né, conforme a arquitetura do prédio em si. Tu precisa do prédio em si para aquelas linhas de corrente, esse é o problema. E a gente tem a limitação do túnel, da escala, tanto do vento simulado quanto do bloqueio. Então, fica nessa solução de compromisso, esse é o problema. Sim. Essa é a limitação experimental. Esses painéisinhos, eles vão ser móveis ou você vai fixar? Não, justamente as várias combinações seriam para simular o que a gente não pode fazer com a mobilidade deles no modelo reduzido. Daí seriam fixos. Sim, porque isso vai ficar... É muito pequeno. Muito complicado, é bem complicado. Nas simulações de vários prédios do túnel, muito, muito, muito delicado. Mas, enfim, nós vamos fazer... Eu não sei, claro, pode não ser possível, mas a minha ideia era assim, se você tem uma informação do edifício liso, você conseguir fazer uma simulação numa escala maior do local, reproduzindo um campo de pressões global numa escala maior. Daí você não usaria a mesa M2, você passaria para a mesa ali do escoamento suave, e colocaria o túnel tentando reproduzir um determinado campo de pressão global e depois colocaria um brise. Um canto difícil. Não, mas o problema é justamente essa simulação ali, reproduzir. É complicado. A aerodinâmica do prédio em si. Né? Essa simulação equivalente. Não, é interessante. Vamos ver o que vai dar, né? Porque de repente você acaba concluindo que como se não muda muito o campo de pressões ali, você pode usar um estudo do modelo liso para dimensionar os brises, fazendo alguma correspondência de alguma maneira, né? Aumentando turbulência, ou aumentando o coeficiente pico. Você mede pressão média ou a parte flutuante e bota algum incremento do coeficiente de pico e você tem um parâmetro para dimensionar o brise, alguma coisa desse tipo. Ok, desejo boa sorte, então, no estudo. No desafio. Muito obrigada pelas considerações, professor. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Mário? Bom, acho que o teu tema é bastante relevante. Como você falou, existe uma grande carência em se saber carregamentos para se dimensionar esses brises. Só fiquei meio preocupado com a questão da escala. Está meio que no limite, assim, para 250 já, para o vento simulado 0,23 já fica, realmente está bem no limite mínimo que daria para fazer, acredito. Mas eu acho que é um trabalho que é adequado a uma dissertação de mestrado, com certeza. Tu já previste a saída de mangueiras para instrumentar esses brises? Vai
com certeza vai afetar as tomadas que tu vai colocar para medir as fachadas do prédio em si. Então, tu tens uma estimativa da distribuição que tu vai fazer, porque não fica muito espaço para tu conseguir. Tu vai fazer dois modelos diferentes, um instrumentando os brises e o outro instrumentando a fachada do prédio, vai ser tudo num modelo só. Pois é, esse é o desafio, né? Eu acho que... Pode falar, professor. Não, só para combinar, é da mesma forma que o que eu comentei com a situação do Caio e vai ser com os outros. Sim, eles estão entendendo o processo de modelagem. Como eles só puderam ir ao laboratório agora em setembro, eles estão tentando entender como se faz isso. Então, a ideia para cá é botar em alguns lugares, como é simétrico, né, tem 4 cantos, vai instrumentar tomadas e a gente vai trabalhar com pressões médias e flutuantes, tudo bem, mas não está interessado na correlação de forças de prédio para a estrutura em si, são ações locais. A gente pode instrumentar partes, né? Então, ir colocando as tomadas parte num setor, depois no outro, e comparar com essa situação daquele modelo liso que vai ter. Isso é a primeira. E no próprio instrumento é justamente por essas várias configurações, passar um para trás, outro para cá, de maneira que uma não vai perturbar a outra. Por isso que tem essas combinações das mais diversas formas. Mas a instrumentação definitivamente não vai ser contínua e da mesma maneira que o liso. Vão ser em zonas estratégicas para poder possibilitar justamente isso e tentar simular o maior número de casos possível. Então, e a questão do limite também, exatamente, por isso que foi o limite da simulação da escala do vento natural, que é importante, senão tu não tem o efeito do escoamento no próprio brise. Então, realmente um desafio, por isso tem muito pouca informação confiável, algo que a gente possa tirar para projeto. Essa é a ideia. Sim. Dar mais uma contribuição no sentido. Mas é um desafio, é complicado. Muito grande. Acaba ficando restrito, né, um pouco ao que as combinações que a gente vai analisar, mas seria realmente para já dar uma introdução ali de como acontece essa interação para fornecer alguma noção, né? Sim. E vai ser bem importante, uma contribuição bem importante, mesmo que seja tu fique com o número de casos restritos, mas já seria muito importante, visto a carência que se tem de informações atualmente para esse dimensionamento. Né? Uhum. Mas, Carol, é importante ter em mente assim, tudo é uma contribuição, é uma construção, né? Não como a gente resolver os problemas, não tem como contemplar em um trabalho a variabilidade arquitetônica de tudo. Então, tem que deixar claro no trabalho, só que realmente mais uma contribuição das limitadas que a gente encontrou, porque tem o mesmo problema. Isso. Tá ótimo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações, pela atenção de todos. Muito obrigado a ti também. Perfeito. Podemos, então, seguir adiante, está também apta a prosseguir. E, como todos também, agora vem a Débora e o Pedro, a questão do túnel, agora no final do ano, como agora a gente já está mais esquematizado e um pouco mais eficiente na questão de como operar o túnel, o pessoal lá dentro, etc., então, aos poucos vão podendo usar. Eles já falaram com o Roches, técnico do laboratório, para poder ir instrumentando e vão tentar dar andamento nisso quanto antes. Porque, infelizmente, eles foram muito prejudicados pela questão do vírus, pelo tempo de não poder ter acesso. É uma pena. Mas, enfim, ótimo, muito obrigado. Damos agora sequência com a engenheira Débora Visioli. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Eu também vou optar por desligar a câmera, porque a internet aqui fica oscilando muito. Eu volto a ligar ela nas considerações. Ótimo. Pode dar início, então, Débora, obrigado. Bom dia, me chamo Débora e nesse momento eu vou dar início à minha qualificação de mestrado, intitulada de Análise em túnel de vento dos efeitos causados pela presença de varandas em edifícios altos, sob orientação do professor Assir Mércio Loredo Souza e pela banca examinadora, a qual eu agradeço por terem aceito o convite,
formada pelo professor Marcelo Maia Rocha e pelo engenheiro Mário Gustavo Claus Oliveira. A minha apresentação ela está organizada em 5 tópicos. No primeiro momento, o foco está centrado em situar o assunto de maneira geral, expondo a relevância e a justificativa da minha pesquisa. Em seguida, será abordada uma revisão bibliográfica, com alguns assuntos já publicados sobre o tema. Na terceira parte, será retratada os quesitos envolvidos na interação vento-estrutura e, em seguida, será explanado o túnel de vento e o modelo a serem utilizados a fim de avaliar os efeitos que o vento causa em edificações que apresentam varandas e também fechamentos. Na última